Muito bom dia a você que acompanha, a partir de agora, mais uma entrevista com os candidatos à presidência da República, promovida pela CBN e pelo G1. De acordo com o sorteio realizado na presença dos representantes dos partidos, hoje o nosso convidado é João Amoedo, do Partido Novo. Amanhã será a vez de José Maria Imael, do DC, o Partido da Democracia Cristã. Participam desta entrevista a Cláudia Kreuter, do G1, a Cássia Godoy, da CBN, o Renato Franzini, também do G1, o comentarista Gerson Camarote, da CBN e do G1, que está no Rio de Janeiro, e eu, Milton Jung. Além dos jornalistas, teremos perguntas feitas por escrito pelos ouvintes e leitores e publicadas em redes sociais com a hashtag CBNG1. João Amoedo, nosso convidado de hoje, é do Rio de Janeiro, formado em engenharia, em administração de empresas, foi vice-presidente do Unibanco, membro do Conselho de Administração do Itaú BBA e é um dos fundadores do Partido Novo. Candidato João Amoedo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui nesta série de entrevistas promovida pela CBN e pelo G1. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agora há pouco nós noticiamos aqui na CBN, e quem visitar o portal G1 vai encontrar essa mesma informação, a tabela com os novos preços do frete. A tabela foi publicada hoje, uma nova tabela foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Preço médio aumentado ali em 3%, justificativa do governo federal, reajuste do diesel na refinaria, 13%. Essa foi uma reivindicação dos caminhoneiros quando estiveram em greve e, por isso, o governo apresentou medida provisória nesse sentido e tem uma tabela de preços. Se o senhor for presidente da República, o senhor vai revogar, o senhor vai acabar com essa tabela de preços? Certamente. Tabelamento de preço, congelamento, nunca funcionou em nenhum lugar do mundo, já foi testado no Brasil também, não funciona. O que a gente tem que deixar é o livre mercado, a concorrência definindo o preço. Quando a gente acaba fazendo tabelamento, você acaba tendo falta de produtos, acaba o mercado desregulado e não funcionando direito. Quer dizer, o preço, na verdade, dos produtos tem que seguir a lei da oferta e procura. O que a gente precisa, de fato, nesse processo é ter a concorrência adequada, que infelizmente não existiu. Esse problema todo dos caminhoneiros começou lá atrás com subsídio para a compra de caminhão, houve um excesso de financiamento de caminhões, a crise econômica fez com que os caminhoneiros não conseguissem repassar o preço do aumento do combustível, o preço do aumento das tarifas de pedágio, gerou todo esse movimento e o governo termina o problema criando um novo problema para o futuro, que foi o subsídio no diesel e a implementação da tabela. E como é que o senhor pretende convencer os caminhoneiros de que sem esse tabelamento eles terão realmente um preço justo, já que eles vêm se sentindo prejudicados nessa negociação dentro do livre mercado? Olha, não tem jeito, quer dizer, houve de fato um excesso de oferta de caminhões, a gente vai ter que ter durante um período para isso se restabelecer. É uma distorção, de novo, provocada no passado por um aumento excessivo do subsídio para o financiamento e que agora tem como solução outro subsídio. Então a gente vai criando problemas a questão do tabelamento do frete é que você acaba tendo interferência em diversas outras áreas, né? Então a economia livre é o que funciona, é o livre mercado, é o que a gente defende, é um dos Candidato, princípios do novo. aproveitando, bom dia. Bom dia. Tem também a questão do preço do diesel. O senhor vai mexer nisso também ou não? Olha, o preço do diesel, primeiro, eu acho que teve um erro. Nós não deveríamos ter um reajuste de preço diário, como vinha acontecendo, né? Isso tira qualquer previsibilidade de quem está na ponta, do caminhoneiro, de fazer a cotação do frete. Eu acho que a gente deveria ter um reajuste quinzenal, seria, no meu ponto de vista, entre quinzenal e mensal seria o ideal, e a Petrobras podia lidar com essa diferença usando aí os mercados para se proteger. Agora, mais importante, e que é o que a gente não tem no Brasil, que é o que a gente defende, é o fim do monopólio da Petrobras, para que de fato a gente tenha concorrência e possa ter outros ofertantes de preço. Então, um dos planos de governo do Novo, a gente já até falou sobre isso, já adiantou, na verdade, desestatizar a Petrobras, fazer a privatização da Petrobras, mas trazer concorrência ao mercado de refino. Como assim? O senhor quer privatizar a Petrobras inteira, todas as partes dela? Todas as partes dela. Obviamente, a gente vai ver como será o melhor modelo para isso, mas nós entendemos que não cabe ao Estado brasileiro fazer gestão de empresas. Ele não é eficiente nesse processo e nós gostaríamos de direcionar toda a nossa capacidade de atuação para as áreas essenciais, Mas que é não o que a população demanda: saúde, educação, segurança, e não gestão de empresas, gestão de posto de gasolina, gestão de exploração de petróleo, gestão de instituições financeiras. Tudo isso, o Estado não tem capacidade para isso, acaba isso criando-se um ambiente muito propício à corrupção.
Nós assistimos já isso no caso dos Correios, no caso da Petrobras, quer dizer, vira-se um cabide de emprego Entendo, para mas o indicações senhor acabou de políticas. falar aqui que o senhor defende que o reajuste de preço seja a cada 15 dias. Como é que numa empresa privada o senhor vai fazer com que a empresa reajuste preço num tempo que o senhor do governo não vai determinar? Não, aí, isso no modelo É. atual. Eu estou Aham. dizendo o seguinte, no modelo atual, quando a gente só tem a Petrobras, eu faria a cada 15 dias. Mas na hora que você tiver a concorrência, aí as empresas todas vão determinar isso. Agora, o importante é, as empresas têm sempre interesse de ganhar mercado, de vender mais. Então, elas tenderão a estar muito mais próximo do interesse do cliente, do consumidor, do que a Petrobras, que é o que acontece hoje, né? A gente vê isso nos próprios serviços públicos. O serviço privado acaba tendo uma qualidade melhor, porque ele tem que estar próximo do seu cliente, do seu consumidor. Enquanto que na área pública, sem concorrência, o Estado fica muito ineficaz. Gerson Camarote também acompanha a nossa entrevista, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Gerson. Candidato, bom dia. Candidato, a minha pergunta vai no sentido, o senhor foi o candidato que declarou o maior patrimônio, mais de 400 milhões de reais, 425 milhões de reais. A pergunta é o seguinte, você tem um autofinanciamento hoje das campanhas. Hoje, recurso oficial para a campanha é considerado muito difícil, um grande ativo e um diferencial para os candidatos. Com esse patrimônio, não cria, e com a regra do autofinanciamento, não cria uma distorção, não acaba favorecendo quem tem mais dinheiro para financiar suas campanhas? Ô, Camarote, bom dia. Eu tenho a visão contrária. Eu até estava vendo isso ontem, por acaso, nas prestações de conta, né? De alguns candidatos à presidência da República. Na minha, eu tive até agora uma receita de mais ou menos 500 mil reais. Eu pretendo gastar alguma coisa próxima a 6 milhões de reais na campanha como um todo e colocar 20% desse valor. Então, eu estou falando aí de colocar alguma coisa como 1 milhão e meio de reais, não mais do que isso. Por acaso, eu entrei na prestação de contas de alguns outros candidatos, como, por exemplo, o Geraldo Alckmin e mesmo o PT, que está com a candidatura já definida, mas o PT insiste ainda na candidatura do ex-presidente. E todos eles tinham alguma coisa como 20, 30 milhões de reais de dinheiro recebido dos partidos que vem do fundo partidário, que é dinheiro que a população deu de forma compulsória para esses partidos. Quer dizer, eu acho muito injusto ter sido aprovado, por exemplo, ano passado, 1 bilhão e 700 milhões de reais de fundo eleitoral, dinheiro que saiu da saúde, dinheiro que saiu da educação para financiar partidos políticos. Inclusive, os 4 maiores foram justamente os partidos que têm a maior quantidade de envolvimentos e investigações na Lava Jato. Então, no nosso caso, a gente abriu uma vaquinha virtual, que foi pela primeira vez esse ano aprovado pelo TSE, e eu fui um dos candidatos que estava com maior quantidade de doações na vaquinha virtual, tendo recebido recursos de todos os lugares do Brasil. Então, eu acho que essa que é a campanha saudável, quando a população, quando o cidadão doa de forma espontânea, e não a campanha que tem feito os grandes partidos com esse 1 bilhão e 700 milhões de dinheiro público, né, onde todos nós, apesar de toda essa carga tributária enorme, de todo esse déficit de atuação nessas áreas essenciais, e mesmo as contas públicas não fechando, os partidos tiram dinheiro do cidadão para financiar suas campanhas. Inclusive, o Novo, só para lembrar, é o único dos 35 partidos políticos existentes no Brasil que não usa dinheiro público. E uma das nossas propostas para uma reforma política é acabar com fundo partidário, fundo eleitoral e horário gratuito na televisão, porque, aliás, não tem nada de gratuito. Então, me parece que o saudável é, de fato, as pessoas buscarem representantes e apoiar os representantes que, de fato, têm alinhamento com as suas ideias, né? Então, eu não vejo problema nisso, acho que é razoável a pessoa poder usar os seus recursos na campanha. Eu, particularmente, não pretendo usar como outros candidatos têm usado até volumes maiores, porque eu entendo que um projeto como esse tem que ser um projeto de todos e não só meu, né? Por isso essa limitação que eu mesmo pus de 15% a 20% e fazer uma campanha muito barata, né? Estamos falando aí de fazer uma campanha em média 10% do que os maiores estão pensando em fazer. Agora, ao mesmo tempo, isso não beneficiaria os candidatos mais ricos e também aqueles mais bem articulados com as pessoas mais ricas, porque ficaria mais fácil de obter esse dinheiro e esse financiamento. Sua própria candidatura, ela é financiada por grandes empresários, por empresários ligados a grandes instituições. Quer dizer, essa articulação não acaba causando um desequilíbrio
com outras candidaturas? Não. Vamos deixar bem claro, a minha candidatura não é financiada por grandes empresários. Minha candidatura recebeu quase R$ 500 mil de 4 mil pessoas dentro da vaquinha virtual. Recebi algumas doações de 30, 40, 50 mil reais de pessoas próximas. A gente não pode caracterizar como uma campanha, como alguns partidos estão aí gastando 60, 70 milhões de reais, uma doação de 40 ou 30 mil reais como um grande empresário. Eu acho que isso é a contribuição de pessoas que me conhecem, em alguns casos há mais de 30 anos, que têm um patrimônio elevado, que fizeram para elas uma doação que eu acho que é relativamente pequena. Mas o importante é o seguinte, a doação, o cidadão tem que ser livre para doar o que ele gostaria de fazer. Agora, não doar de forma não doar de forma compulsória, que é o que tem acontecido hoje no Brasil, né? Nós todos aqui, todos os ouvintes que estão aqui nos escutando, que estão aqui participando do programa, doaram para os 34 partidos políticos existentes. A pergunta que fica é, eles concordam com essas 34 ideologias? Todos nós aqui concordamos com essas 34 ideologias? Eu acho que não. E nós somos obrigados a fazer isso porque nós temos um sistema político onde os partidos que estão no poder simplesmente fazem uma série de regras para se perpetuarem no poder. É assim que funciona para a divisão do tempo de televisão, é assim que funciona para a participação nos debates, é assim que funciona para a divisão da regra do dinheiro público. Então, por isso que a alternância de poder fica tão comprometida. A gente tem visto aí nas pesquisas que boa parte da população brasileira gostaria de renovação no quadro político. E os nossos comentaristas políticos dizem o seguinte, a renovação será baixa no Congresso. Por que há essa dissociação tão grande entre o que a população quer e o que acontecerá na prática? Basicamente porque o sistema feito por quem está na política é para justamente cercear a alternância e cercear a entrada de novos participantes, né? Então, por isso é que eu entendo que as pessoas, os indivíduos, têm que ter liberdade para doar. Tudo feito dentro da lei, tudo dentro do limite. Já existe um limite, 10% da renda de cada um. Então, já existe uma série de limitações para que haja qualquer distorção no processo. E o principal, que é o que a gente tem feito, campanhas muito baratas. O cidadão hoje está pesquisando, ele tem as internets, ele tem informação a custo baixíssimo, muitas vezes a custo baixo, zero. Então, o custo da campanha pode ser muito mais baixo. Então, cada vez mais com a tecnologia, o volume de recursos na campanha não será determinante do seu resultado, a não ser que, de fato, não existe um bom produto, que é o que muito acaba acontecendo na velha política, né? Nós estamos acompanhando a entrevista com o candidato do Partido Novo, João Amoedo, que é o nosso convidado de hoje nesta série promovida pela CBN G1, e a Cássia Godoy tem uma pergunta a fazer também. Nós temos aqui uma pergunta do ouvinte CBN Leitor G1, candidato Augusto César, que escreveu para a gente. Ouviu agora há pouco o senhor falando a respeito da privatização da Petrobras que o senhor defende. E aí ele pergunta em relação a outras estatais. Qual que é a posição do senhor em relação a Banco do Brasil e a Caixa? Cássio, a nossa proposta do Novo é também privatizar os bancos, né? Agora, o que é importante no caso da privatização, tanto dos bancos quanto dos outros segmentos? É nós criarmos concorrência no dia seguinte para o consumidor. Nós sabemos todos que o mercado financeiro hoje é muito concentrado, são poucos bancos que detêm boa parte dos ativos, né? Uma concentração muito forte em praticamente 5, 6 bancos. E o interessante é que a gente possa privatizar a Caixa e o Banco do Brasil num formato tal que no dia seguinte essa concorrência aumente. Então, por exemplo, não faria o menor sentido vender esses dois bancos para os grandes bancos existentes aí no Brasil, porque você estaria concentrando mais ainda e reduzindo a concorrência. Então, a linha é privatizar, mas fazendo um modelo que, de fato, privilegie a concorrência para que o cidadão tenha taxa de juros mais baixas no dia seguinte, né? Como seria esse modelo? Basicamente tentando trazer outras instituições, eventualmente a gente tem que avaliar se faz sentido privatizar a instituição como um todo ou dividi-las em partes, quer dizer, isso a gente vai estudar, mas tendo como objetivo principal ter mais concorrência no dia seguinte. O senhor concorda, então, com a ideia, abre esse mercado de bancos para todo e qualquer banco estrangeiro? Concordo, eu acho que a gente tem que trazer concorrência, inclusive incentivar outros mecanismos de crédito, por exemplo, cooperativas de crédito, que no Brasil ainda tem uma participação muito pequena no mercado, em outros mercados internacionais já tem uma concorrência maior. Então, tudo que a gente possa ter de mecanismos para justamente incentivar a entrada de novos operadores de crédito é favorável para o consumidor final e a gente pretende fazer isso. Cláudia. Candidato, falando ainda em privatizar, eu ouvi o senhor já falar que o senhor tem um projeto de voucher para a educação. Eu queria que o senhor explicasse como é que funcionaria esse projeto de voucher para a educação.
Ótimo, Cláudio. Acho que é um bom ponto, porque dá para a gente falar um pouquinho sobre educação, né? Nós temos uma visão de que um país, para ter prosperidade, precisa de duas coisas, né? Liberdade econômica e educação de qualidade, especialmente no ensino básico e fundamental e na primeira infância, porque é aí que você forma as crianças, o ensino, as habilidades, e isso permite com que a gente dê oportunidade para todos. Então, na educação, são 4 áreas, 4 ou 5 aspectos que a gente gostaria de melhorar. Primeiro, a alocação de recursos, que hoje é muito concentrada na educação no nível superior. A gente gostaria de colocar um pouco mais, mudar um pouco essa prioridade, colocando mais no ensino básico e fundamental e na primeira infância. Só que só recurso não é suficiente, porque o Brasil também tem um problema de gestão. Desde 2012 se colocou mais recursos no ensino básico e fundamental e mesmo assim nós regredimos no ranking do PISA. O Brasil caiu aí 6 posições, mostrando que tem um problema de gestão. A gente precisa também melhorar a gestão. Quase 50% dos professores, os diretores das escolas públicas são indicações políticas, então a gente precisa melhorar isso. Terceiro, melhorar a qualificação do professor, na verdade, valorizar mais o professor, melhorar a sua base curricular para que a gente tenha ensinamento mais de metodologia de ensino e menos de questões teóricas. E, em último ponto, nós gostaríamos de criar também a similaridade do que já funciona no ProUni, bolsas de estudo para alunos do ensino básico e do ensino fundamental. Isso permitiria o quê? Que algumas famílias, justamente aquelas mais pobres, pudessem ter a oportunidade de colocar os seus filhos na escola privada. Obviamente, isso não vai ser feito em toda a extensão nacional, porque a gente precisaria ter escolas privadas que tivessem capacidade de receber esses alunos, mas o que a gente pretende é transferir os recursos hoje que já existem do Fundeb para os municípios e estados, e eles poderiam, com um pedaço desses recursos, criar bolsas de estudo no mesmo modelo que existe o ProUni, né? Onde hoje existem bolsas de estudo para as faculdades. E num desenho muito similar, no fundo, até a inspiração, é um pouco do Bolsa Família, né? O que o governo brasileiro fez com o Bolsa Família? Existia um problema de pobreza, de falta de alimentação, só que o governo, ao invés de criar uma rede de supermercado, contratar o caixa, comprar comida, ele simplesmente deu o recurso para as pessoas e disse para elas a possibilidade delas Mas o ProUni, comprarem. desculpa, o Bolsa Família, ele não leva a pessoa a gastar o dinheiro em determinado lugar. Pelo contrário, ele dá o dinheiro sem condicionar onde vai ser esse gasto. O ProUni não. O ProUni condiciona o gasto a uma determinada universidade. Então, eu não entendi muito bem a relação dos vouchers com o ProUni, não. Não, o voucher seria muito similar ao ProUni. Só que seria um ProUni, ao invés de ser o ProUni, hoje é para o ensino superior. Seria um ProUni para o ensino básico e fundamental. Agora, candidato, o ProUni ele recebe muitas críticas pelo fato de ter feito com que muitas universidades privadas crescessem bastante, conseguissem melhorar os seus rendimentos, e nem sempre universidades que são conhecidas pela educação, pela qualidade da educação dos seus cursos. Como fazer para que um programa como esse de vouchers de educação também não caia nessa mesma mazela, de repente favorecer um setor que não necessariamente é reconhecido pela qualidade ou determinados segmentos desse setor? Aliás, me permita, candidato, só incluir mais um dado aqui nessa discussão, porque o IDEB, que foi divulgado anteontem ainda pelo MEC, mostrou que só 23% das escolas particulares do país alcançaram as metas propostas pelo MEC, ou seja, também o ensino privado enfrenta uma série de problemas aqui nesse país. Não, sem dúvida, o ensino privado. Agora, vamos lá para um dado que eu acho que é importante, só para a gente falar do ensino privado, e a gente volta no seu questionamento. No ranking do PISA, que é feito a cada 3 anos, as escolas de ensino público ficaram na posição 63 entre 70. O Brasil estava em 2012 na posição 57 e caiu para 63, mesmo tendo colocado mais recursos. E as escolas privadas ficaram no ranking número 35. Quer dizer, tem uma melhoria, tem uma qualidade superior, né? E como isso é uma opção que nós daríamos para aqueles mais pobres, eles podem também, não precisam usar o ProUni, eles podem, se desejarem, colocar no ensino público, né? Mas o principal é o seguinte, eu acho que aí a gente tem que diferenciar o ProUni do FIES. O FIES é onde, de fato, houve uma distorção, os volumes de financiamento foram extremamente elevados, isso fez com que se abrisse, dentro das faculdades privadas, uma enorme quantidade de novos alunos, as mensalidades subiram, muitos dos alunos não irão conseguir pagar esse financiamento, todo esse ônus vai ficar com o governo. Houve um erro grande aí no volume de recursos alocado para isso. Se criou uma distorção, mais uma vez, o governo, através de uma intervenção muito forte no mercado, criou uma distorção,
transferindo, mais uma vez, renda dos mais pobres para os mais ricos, porque nesse processo quem ganhou dinheiro, de fato, foram as instituições de ensino privado. No ProUni, o que a gente precisa fazer são duas coisas. Ter um volume adequado, regular o volume e, de fato, identificar as escolas que podem ter, tão, vamos dizer, elegíveis para receber esse vale vindo das pessoas. Agora, o que me parece razoável é o seguinte, nós não podemos deixar de dar oportunidade para as pessoas que não têm recursos de colocarem seus filhos em umas escolas que hoje têm uma melhor qualidade de ensino. Mas aí o senhor não me parece justo. vai deixar de investir nas escolas públicas? De jeito nenhum. Eu não sei porquê. Engraçado, eu tenho falado da questão do Vale e estão insistindo nessa história de que eu vou deixar... Eu tenho dito o contrário. Nossa primeira responsabilidade é melhorar o ensino público. Mas isso não quer dizer... Bolsa de estudos existe em todo lugar do mundo. A gente deu bolsa de estudo para a faculdade, não quer dizer que a gente deixe de tratar do ensino público. Agora não me para. Agora, para fazer as duas coisas concomitantemente, não tem um limite orçamentário aí? Não, mas veja bem, a gente vai usar um pedaço dos recursos do Fundeb para isso. Agora, não me parece justo, é isso que eu acho que talvez os ouvintes estejam aqui participando do processo, a pergunta é injusto não é justo que a gente dê a oportunidade daqueles que não têm renda de colocar o seu filho numa escola um pouco melhor, como todos aqueles que têm renda? Quer dizer, não seria algo... para dar oportunidade para as pessoas, me parece que sim. Eu fico pensando aqui na mãe que mora na Paraisópolis, favela próxima aqui de onde nós estamos, agora ouvindo o Amoedo falar na programação da CBN e do G1. E ouvindo você prometer para eles, ou para ela, que ela poderá escolher. Ou ela coloca o filho dela no Porto Seguro, que é uma escola de qualidade que tem ali pertinho, ou ela coloca lá no céu da Paraisópolis, que está montado lá dentro. Ela vai realmente poder fazer essa escolha? É um direito dela fazer essa escolha e ela vai conseguir botar no Porto Seguro porque o Amoedo garantiu que vai ter dinheiro para ela colocar no Porto Seguro? Não é prometer uma ilusão para as pessoas? Milton, levando em consideração o tamanho que esse programa pode atingir? Não, mas vamos lá. Só para a gente ser bem claro. Primeiro, eu não estou aqui para fazer promessa. Eu entrei para a política porque eu não aguentava mais estar do outro lado da mesa, pagando a conta dos políticos, fazendo promessa. Então, eu não sou uma pessoa de fazer promessa. Isso tem que ficar muito claro e acho que todo o histórico que a gente tem feito no Novo, da coerência, de não usar dinheiro público, dos vereadores eleitos cortarem assessores, não tem isso promessa. No início do processo, quando a gente começou a falar, que eu disse o seguinte, nós temos um plano para a educação. Primeiro, melhorar, colocar mais recursos no ensino básico e fundamental, porque hoje a maior parte dos recursos, mais da metade, é no ensino superior. Então nós temos os mais pobres pagando a faculdade dos mais ricos, porque quem chega no nível superior normalmente é aquele que fez a escola privada, porque a escola privada tem uma qualidade maior de ensino. Esse é o primeiro dado. Segundo dado, 50% dos diretores de escola são indicações políticas, então a gente precisa fazer uma gestão melhor, colocando, na verdade, organizações sociais, melhorando a gestão, incluindo meritocracia. Terceiro, nós precisamos melhorar a qualificação dos nossos professores, melhorar a base curricular. Tudo isso para melhorar o ensino público, que será majoritariamente o local onde as pessoas irão estudar. Adicionalmente a isso, como nós entendemos que a gente deve dar oportunidade para as pessoas, nós gostaríamos de pegar um pedaço do Fundeb, que foi isso que eu falei, direcionarmos esses recursos para os municípios que, por acaso, vão montar uma regra, que pode ser sorteio, por exemplo, para as famílias mais pobres, e algumas dessas famílias terão a opção de colocar seu filho na escola privada. É isso, mas assim, isso será uma opção como existe hoje. Quando a gente dá bolsa de estudo para a faculdade, quando os alunos têm bolsa de estudo para estudar fora, é um percentual pequeno das pessoas. Agora, de forma nenhuma, eu iria aqui prometer, até porque o Porto Seguro, só para citar um exemplo, certamente não teria condição de uma hora para outra receber uma quantidade enorme de alunos. Mas o importante é que a gente possa dar a essas pessoas a oportunidade, em alguns casos, de ter essa escola um pouco melhor. Eu tenho aqui pela ordem uma pergunta do Renato e outra do Gerson Camarote. Renato, começa com você. Ok. Candidato, o senhor já falou, amarrando um pouco o que você já falou aqui, o senhor já falou de privatização de Petrobras, de banco, falou agora de mudanças em educação e tudo mais. Desculpe, mas é o seguinte, a mudança em educação não é mudança em educação. Nós vamos deixar bem claro isso, porque eu não quero confusão. Nós queremos melhorar o ensino público fundamental.
Isso não quer dizer que a gente não possa dar bolsas. Nós temos bolsa hoje no nível superior. Mas que adiantou? Então, claro. Então, pronto. Só para a gente não reverter as ordens, porque parece que a nossa prioridade é acabar com a escola pública e dar voucher para todo mundo. Não é isso. A prioridade é melhorar a escola pública e também dar voucher, só para deixar isso transparente. E ao mesmo tempo, o senhor é um candidato que está se lançando pela primeira vez, sem experiência política anterior, como é que o senhor vai fazer? Muitas dessas coisas que o senhor fala, para privatizar. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, que a gente tinha uma expectativa de que se privatizaria muitas coisas em 1 ano e meio, não saiu quase nada, né? Então o senhor tá falando de fazer muita coisa que talvez passe pelo Congresso. Como é que vai ser a relação do senhor do Congresso, considerando que o senhor não tem essa experiência política anterior, para poder fazer passar essas coisas, que as coisas tem muita coisa que não adianta, o executivo não consegue sozinho fazer. Não, certamente tudo passará pelo Congresso. A experiência política que está em vigor, eu acho ótimo não tê-la, porque é a experiência do acordo, do toma lá da cá, do fisiologismo, né, das coisas discutidas por trás da cortina. Quer dizer, então, essa eu acho muito boa. O que a gente vai fazer? E por isso o nosso processo, tudo isso que a gente está falando aqui, não começou há 2, 3 meses atrás. Esse projeto todo começou há quase 10 anos, quando a gente disse o seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa como cidadão para melhorar a vida dos que mais precisam, para deixar um país mais próximo para as próximas gerações. E aí veio a ideia seguinte: isso precisa ser feito através da política. E, infelizmente, naquela época existiam 27, 28 partidos que não nos representavam. E a gente disse o seguinte: não dá para mudar isso sozinho. Você só muda isso através da instituição. E passamos 5 anos para montar um partido. Iremos lançar, só para completar, iremos lançar mais de 260 candidatos a deputado federal pelo Partido Novo. Né? Obviamente, ao chegar lá, mesmo que a gente tenha uma bancada relevante, não será no máximo 10%. Isso. Exatamente. Mesmo que o senhor consiga eleger por milagre 100%, não vai chegar a conseguir. Claro, então a gente terá que fazer uma negociação. Qual é o nosso roteiro? Primeiro, durante a campanha eleitoral, deixar muito claro quais são as nossas propostas, até como a gente está falando aqui, privatização, tudo isso, para que, ao chegar lá, nós tenhamos tido o endosso da população, que hoje está muito mais participante, está muito mais consciente do processo político, né? E faremos uma negociação, eu acho que esse que é o principal diferenciação, que eu entendo. Quem dá o tom da negociação é o presidente da República. Se ele mostra que o interesse dele lá é o cidadão, que ele vai fazer negociações claras, transparentes, óbvio que vai ter definição de prioridade, mas eu acho que esse é o caminho que tem que ser feito, não pode ser feito diferente, né? E dessa forma que a gente pretende trabalhar com o Congresso. Eu entendo, mas assim, na prática, como que vai ser? Considerando que o mais provável é que o Congresso, como o senhor mesmo falou, não tenha tanta renovação como o senhor gostaria que tivesse. Na prática, o senhor vai chegar lá, o senhor precisa de uma lei de maioria, ou precisa para mudar a Constituição 3/5. Como é que o senhor vai fazer essa negociação? Você vai chamar na prática, não. Vamos lá. Não é um pouco ingênuo falar, não, a gente vai vamos lá, mas conversar? É o seguinte: como é que as coisas se resolvem se não for na conversa? Não toma lá da cá, prometer um cargo? Qual seria a outra alternativa se não for na conversa, mostrando para o cidadão? Então, como é que eu pretendo fazer isso na prática? Nós temos um plano de governo, que se eu tivesse sido eleito, foi aprovado por mais de 50 milhões de pessoas, tá certo? Nos primeiros dias de governo, eu vou sentar com o Congresso e dizer: esse foi o programa endossado, aceito pela população. Vamos começar a implementá-lo. E uma das coisas que eu gostaria de fazer, a gente está vendo se isso juridicamente como é que é, mas eu gostaria de toda segunda-feira ter uma reunião com o Congresso aberta, como existe em outras instituições, outras democracias que funcionam com base no parlamento, e ter algumas horas de apresentação do projeto para o Congresso e debate. Né? E expondo isso e sendo tudo transmitido de forma muito aberta para a população. E a gente vai expor isso. Pode ser que o Congresso não aprove, diga: não vamos aprovar isso, nós somos contra. Pode acontecer. Eu não estou garantindo que isso irá acontecer. Eu estou dizendo o seguinte: qual é a forma que eu vou fazer? Vai ser de uma forma clara, transparente, objetiva, definindo com eles prioridades, entendendo por que eles são contra, argumentando por que a gente é a favor, e de uma forma muito democrática a gente vai chegar a uma decisão. Agora, não tem outra forma, porque nós não vamos fazer a velha política, dizer o seguinte: vamos manter empresas estatais, vamos manter não sei quantos ministérios para dar para um responsável por um determinado partido, por outro, que, aliás, é o que certamente já deve ser compromisso de quem fez acordos hoje para ter mais 2, 3 minutos de tempo de televisão. Então, o processo eleitoral já indica como é que nós vamos funcionar, de forma muito clara e transparente. Teremos sucesso? A população vai nos ajudar nisso, né? Gerson Camarote. Candidato, eu fico me perguntando, onde eu vou, eu tenho viajado muito o Brasil, sempre tem alguém que pergunta por que o Amoedo do Novo não participa de um debate. Eu vou te devolver essa pergunta, candidato.
Porque o Renato Franzini estava te questionando sobre a realidade, a questão prática da política, né? E nesse sentido, o que é que a gente tem? Você tem uma regra eleitoral que precisa ter 5 deputados para o candidato se colocar nos debates. E aí eu lhe pergunto, o senhor estava falando na conversa, no poder da conversa, nesses 5 anos de Partido Novo, o senhor não conseguiu pelo menos 1% do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para conseguir 5 deputados ideologicamente afinados com o senhor. Não há 5 deputados alinhados ideologicamente com o seu pensamento para o senhor ter um partido com 5 parlamentares e, com isso, ter condições de, diante das regras atuais, participar desses debates. Por que o senhor optou por ficar numa estrutura nanica para não participar dos debates? Camarote, vamos lá então. Primeiro, acho que é importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes a regra dos debates, né? A regra dos debates diz o seguinte: as televisões, a Globo, a Bandeirante, todas elas são livres para convidarem quem quiserem. Na verdade, elas são obrigadas a convidar aqueles candidatos que têm 5 deputados federais. Então, no caso específico, por exemplo, se a Globo desejasse, ela poderia ter me convidado. Bastaria ela ter colocado uma regra: eu vou convidar todos os candidatos que pontuam. Então, além dos candidatos que têm as 5, só o único adicional que teria sido convidado teria sido eu, né? Então, primeiro, a decisão de não convidar não foi uma decisão minha, foi uma decisão da empresa, que eu respeito, porque, claro, como entidade privada, ela tem que escolher. E se o convidasse, acabaria tendo que convidar todos os demais. São 13 candidatos. Não, bastaria. Inviabilizaria. Não, assim, aí é uma decisão de vocês, eu não vou entrar no mérito. Mas se tivesse uma regra dizendo o seguinte: vamos convidar todos que pontuaram nas pesquisas, eu seria o único Ou seja, adicional. faria uma regra que poderia marcar o senhor. Por que não aos demais? Não, de novo, eu não quero entrar no mérito, eu estou dizendo o seguinte: a regra não impede, vamos deixar bem claro, isso é para o ouvinte que está nos assistindo, só para ele entender. A regra não impede que eu seja convidado. A decisão da empresa se convida ou não é a decisão dela, eu não tenho por que entrar no mérito. Então, mas, assim, candidato, diga. Candidato, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está ali, do ponto de vista de estrutura, igual aos nanicos. Por que uma regra diferenciada para o João Amoedo? E por que não todos os nanicos? Porque essa pergunta que o Milton faz é muito pertinente. Por que criar uma regra de exceção para o João Amoedo? Camarote, desculpe, mas não é uma regra de exceção. A Globo usa, pelo que eu entendo, você pode confirmar isso, ela usa o critério de participação nas pesquisas para definir uma série de procedimentos que terá com os candidatos. O que eu estou apenas dizendo é que se essa mesma regra, que vocês já usam para outras situações, tivesse sido aplicado para a participação nos debates, eu teria sido convidado. Mas, assim, de novo, acho que não vale a pena a gente estressar nesse ponto, porque é uma decisão da emissora na qual a gente respeita a entidade privada, então acho que não cabe aí. E, de novo, diferentemente dos outros nanicos, o Novo é bem diferente dos outros nanicos, porque o Novo existe, o registro há apenas 3 anos. Esses outros partidos que a gente está falando têm o registro, já estão aí há muitos anos. Essa é a primeira eleição que o Novo participa. Os outros nanicos todos já participaram de várias eleições. Então é uma situação bem diferente. Eu diria que o Novo é um partido jovem, que começou, teve seu registro em setembro de 2015. Mas aí indo para a sua pergunta especificamente, por que o Novo, não em 5 anos, em 3, porque o nosso registro foi em setembro de 2015, por que nessa janela agora nós não atraímos ninguém? Na imprensa, quem voltar à época dessa migração de deputados vai ver que foi uma grande negociação. Os partidos oferecendo dinheiro para um, dinheiro para outro, para trazer a migração dos deputados. Nós chegamos a conversar com alguns parlamentares, só que o Novo tem algumas regras muito claras. O Novo exige que os seus representantes cortem metade das verbas de gabinete, cortem metade da quantidade de assessores. O Novo não utilizará dinheiro público para suas campanhas, porque nós não achamos isso ético, não achamos isso razoável com o cidadão. Nós só faremos coligação com aqueles partidos que têm exatamente o mesmo alinhamento. Não faremos coligações como a gente tem visto aí, sendo feitas com total incoerência pelo PT, pelo PSDB, único exclusivamente com o objetivo de ter tempo de televisão. Ou seja, nós somos coerentes, nós queremos economizar o dinheiro público. Na hora em que nós apresentamos essas restrições
aos deputados, eles dizem o seguinte: bom, mas assim eu não mudo, então. Não me interessa. E, no fundo, é por isso que a população brasileira tanto anseia por renovação, porque boa parte dos nossos políticos tem os seus próprios interesses e querem justamente um sistema que os beneficie, né? Então, não faria sentido quem está entrando no sistema para fazer algo diferente, para trazer uma proposta diferente para os cidadãos, por conta de um atalho, já abrir mão disso tudo. Se nós não conseguimos participar desses debates porque não temos os 5 deputados, não tem problema nenhum. Na próxima eleição, nós teremos os 5 deputados, porque nós iremos eleger mais do que 5 deputados, feitos da forma correta, sem atalho, pensando no longo prazo, construindo uma instituição com coerência, tudo que, infelizmente, a gente não tem na vida partidária brasileira. E na próxima eleição participaremos dos debates, é simples assim. Né? Candidato, Cássia Godoy. Candidato, nós temos aqui pergunta do ouvinte CBN, leitor G1. Nossa ouvinte leitora, Juliana Manuela, pergunta o seguinte: a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Quais os planos o senhor tem para tal problema, caso o senhor seja eleito? O senhor acha que o Estado pode intervir? Juliana, na verdade é o seguinte: a gente tem que identificar qual a origem dessa desigualdade social. Eu sou totalmente contra ter qualquer tipo de discriminação contra homem, contra mulher, contra qualquer situação. Então, o razoável é que isso não exista. Como é que a gente combate isso? De 2 formas, no meu entendimento. O Estado pode ajudar a mulher com regras muito mais simples trabalhistas, fazendo um investimento especial, que é o que a gente pretende. Quando a gente falou aqui na educação, eu falei na nossa ideia da primeira infância. Hoje, no Brasil, apenas 30% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso à creche. E no Plano Nacional de Educação, a ideia é se chegar em 50% em 2024. E a gente quer dobrar isso até o final do mandato, porque a gente entende que a creche é fundamental justamente para que a mulher possa ter mais oportunidades no trabalho. Então, o Estado pode interferir nisso, ele deve atuar sempre que houver uma discriminação clara, está na lei, então ele deve ser chamado a isso. Agora, o importante é a gente dar as condições, dado que a mulher tem um problema já da dupla tarefa, a gente deve dar condições, inclusive com a legislação trabalhista mais simples, com mais liberdade, para que ela tenha acesso também ao mercado de trabalho nas mesmas condições do homem. Candidato, vamos falar de um pouquinho de... O senhor mencionou desigualdade. Uma vez o senhor já falou no Twitter uma frase que o senhor quer combater a pobreza, não necessariamente a desigualdade. Abre aspas, somos felizmente diferentes por natureza. O que o senhor quer dizer com essa frase? O que isso tem a ver com desigualdade? E por que não combater a desigualdade e a distribuição de renda? Porque é o seguinte, o combate à desigualdade é muito mais simples, né? É fácil, basta você reduzir exatamente a camada de cima, fazer com que as pessoas que têm mais renda tenham menos renda, não necessariamente se combateu a pobreza. Eu gosto de dar um exemplo, quando a gente vai analisar alguns países, o Japão é um país mais desigual que o Afeganistão. Nem por isso a qualidade de vida no Afeganistão é melhor do que no Japão. Então, o nosso problema é tirar as pessoas da pobreza, né? Esse é o principal combate. Quando a gente fala em não querer combater a desigualdade, mas sim combater a pobreza, é porque a gente estaria colocando os esforços no caminho errado. Se a gente, de novo, reduzir a quantidade de recursos de todos, a gente combateu a desigualdade, mas não necessariamente tirou as pessoas da pobreza. Mas está tudo bem, por exemplo, 1% da população brasileira ter 28% da renda? Isso é ok? Não, mas basicamente quem é o principal responsável por criar desigualdade é o Estado brasileiro. Então, esperar que o Estado brasileiro combata a desigualdade, o que ele tem feito é só aumentar a desigualdade. E muita gente acha que o Estado deve atuar para combater a desigualdade, e ele é o principal criador. E eu dou alguns exemplos. Vamos lá. Quando o Estado brasileiro pega o fundo de garantia do trabalhador e paga menos que a poupança para o trabalhador brasileiro, que é o que ele faz hoje, e pega esse dinheiro e empresta a taxas subsidiadas para grandes empresas, ele está tirando o dinheiro do trabalhador e transferindo dinheiro para grandes empresas. Ele está aumentando a desigualdade. Quando o Estado brasileiro coloca mais dinheiro no ensino público superior do que no ensino básico e fundamental, e o ensino básico e fundamental fica muito ruim, ele, de novo, ele está transferindo recursos, porque quem vai para a faculdade, normalmente é aquele que fez escola privada, né? Então você tem o pobre pagando a faculdade do mais rico. Quando o Estado brasileiro não consegue equilibrar as contas e cobra uma carga tributária elevada e, consequentemente, depois vem com inflação, ele está justamente privilegiando os mais ricos que conseguem se proteger, que aplicam seus recursos,
e prejudicando os mais pobres. Então, o Estado brasileiro se tornou quando ele dá desonerações para vários grupos empresariais através de lobby, quando ele dá dinheiro subsidiado do BNDES, também em função de lobbies desses grandes grupos, ele novamente está transferindo dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Quando Mas a gente tem uma reforma Previdência... Voltando à sua né? frase, somos felizmente diferentes por natureza. O que quer dizer? Tem gente que nasceu para ser milionário, tem gente que Não, nasceu para não, ser nós pobre? somos diferentes, as nossas ambições são diferentes. Não tem nada disso de nasceu para milionário, nasceu para... O importante é nós combatermos a pobreza. Agora, Como é que a gente quando o senhor diz combate que a nós temos pobreza? ambições diferentes, o senhor está dizendo que existem pessoas que têm menos recursos só porque não têm ambição? Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que as pessoas são diferentes nas suas características, né? As pessoas têm ambições diferentes, elas têm gostos diferentes. Tem gente que quer trabalhar para ganhar mais dinheiro, tem gente que quer trabalhar menos porque prefere ter uma qualidade de vida melhor. As pessoas são diferentes, as pessoas têm características diferentes, vantagens competitivas diferentes. Então, a gente não tem por que tornar todo mundo igual. Assim, é saudável que as pessoas sejam diferentes, né? As suas características, de novo, são diferentes. Mas quando Agora, a o gente fala de importante... reduzir a desigualdade, não é tornar todo mundo igual, é tornar a Não, mas desigualdade de menor, novo, diminuir essa mas a gente esse quer... gap. Então, mas a minha pergunta é, nós queremos diminuir as desigualdades ou nós queremos tirar as pessoas da pobreza? Se a gente tiver que fazer uma das duas coisas, qual que a gente quer? Eu quero tirar as pessoas da pobreza. E como que o senhor pretende tirar as pessoas da pobreza? Vamos lá. Como é que a gente tira as pessoas da pobreza? E aí a gente não precisa inventar roda. A gente basta olhar quais são os países do mundo que têm menos pobreza, onde tem melhor qualidade de vida, tem maior renda per capita, né? E foi por isso que a gente tem a adoção dos nossos princípios e valores. Os países do mundo que têm maior qualidade de vida e maior renda per capita são os países que têm mais liberdade econômica e são os países onde tem melhor educação. O Brasil, no ranking de liberdade econômica, está na posição número 153. Por quê? É difícil você abrir um negócio, é difícil você empreender, especialmente para o pequeno e médio. Então, tem uma burocracia enorme, tem uma carga tributária enorme, muito complexo. O Estado asfixia o empreendedor, aquele que quer montar seu pequeno negócio. Então, a gente precisa melhorar o ambiente de negócio para que os empreendedores, especialmente os pequenos e médios, possam montar. E quando eu falo pequeno e médio, é o sujeito que quer montar uma barraquinha para vender coco, outro quer montar uma rede de cachorro-quente, uma pequena farmácia. É essas pessoas que no Brasil não conseguem empreender. E, obviamente, melhorar a qualificação das pessoas através da educação, né? Assim, a gente consegue criar riqueza. E para acabar com a pobreza, só tem um caminho, que é criar riqueza. Dar a oportunidade das pessoas montarem seus negócios. Renato. Eu precisava mudar de assunto, queria mudar de assunto um pouquinho agora, falar de segurança, que é um tema muito caro. Quando a gente faz perguntas sobre quais são as principais preocupações da população, a gente sempre tem saúde e segurança lá na frente, né? E no G1 a gente tem uma iniciativa que chama Monitor da Violência, que a gente faz em conjunto com o NEV, que é o Núcleo de Estudos da Violência da USP, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que busca tratar o tema da segurança, entender por números, entender como que as coisas funcionam para tentar, a partir daí, ir para soluções. E a gente tem perguntado para todos os candidatos algumas questões que são muito objetivas em relação a isso. Então, são duas questões que eu gostaria que o senhor pudesse falar do modo mais objetivo possível. A número 1 é: qual a sua principal proposta para diminuir o número de homicídios no Brasil? E a número 2 é: qual a sua proposta para reduzir a violência contra a mulher? Bom, vamos lá. A questão da violência hoje é uma questão crônica, né? O Brasil, 64 mil assassinatos ano passado, o nono país no ranking de violência de homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, eu entendo que não existe uma bala de prata, não existe uma única coisa que a gente possa fazer. Eu citaria umas 4 que são, na nossa avaliação, as principais. Primeiro, a gente tem que ter uma integração maior dos governos federal, estadual e municipal. A questão da fronteira é muito importante, está entrando muita arma, muitas drogas, então o governo federal tem que fazer o seu papel. Segundo, que é algo que nos incomoda, é o fato da polícia brasileira ter uma divisão, né? A gente tem a polícia civil e militar e elas não fazem o ciclo completo da polícia. A gente gostaria que elas fizessem o ciclo completo. A terceira ponto é que a gente gostaria também de ter uma lei de execução penal mais rígida. E o último ponto é melhorar a gestão dos presídios, né? Acho que com isso a gente fecha a valorização da polícia. Eu não sei se o senhor ia comentar, mas a valorização da polícia é a maior utilização de tecnologia e inteligência nas polícias. Então, é um conjunto dessas medidas para, de fato, a gente melhorar a questão dos homicídios e da violência. Contra a mulher, no fundo, fazendo esse processo, a gente terá, de fato, também junto à mulher, um efeito nesse processo. E a gente já tem algumas coisas que têm funcionado, mas acho que podiam ser ampliadas. As delegacias
de apoio à mulher. Acho que isso poderia ser um aspecto para ser aumentado, mas, de novo, aí a gente começa a entrar numa questão da gestão dos estados, né? O que a gente pode fazer do nosso lado é incentivar esse processo e melhorar especialmente a fronteira e a parte de recursos para que possa ser feito isso. Cláudia. O senhor defende o direito do cidadão se armar. Isso não aumenta a violência? Cláudia, na verdade é o seguinte, a gente defende isso, foi uma decisão do Novo lá atrás, basicamente em cima dos seguintes pressupostos. Primeiro foi feito um referendo lá em relação ao Estatuto do Desarmamento e a grande maioria votou contra. Então a gente gostaria de respeitar a decisão da população lá atrás. Segundo, mesmo o Estatuto do Desarmamento estando em vigor, os nossos índices de violência aumentaram, né? E terceiro ponto, a gente defende a liberdade com responsabilidade. Então, nós entendemos que o cidadão deve ter o direito à legítima defesa, obviamente tem que passar por alguns testes para ter a posse de arma, e a gente tem que ter uma legislação muito rígida justamente para respeitar esse conceito, liberdade com responsabilidade. Quer dizer, se o cidadão... Hoje para posse de arma, o cidadão precisa ter mais de 25 anos, o cidadão precisa dizer para a Polícia Federal por que ele quer uma arma e precisa da autorização da PF. Qual dessas autorizações o senhor quer tirar para aumentar o posse de arma? O problema é que a autorização da Polícia Federal tem um caráter muito subjetivo. A gente queria que tivesse regras mais objetivas e aí ele pudesse tirar. Muitas vezes, fica durante muito tempo essa análise e ele não tem. Então, era só tornar isso com Você vai tirar da Polícia Federal? Não. Colocar com questões mais objetivas. Se ele tem um determinado histórico, se ele tem um psicotécnico dessa forma, ele teria automaticamente o direito à arma, não ficaria num caráter julgamental, que é o que tem hoje. Não tenho nem pretendo ter. Eu entendo isso, acho que é importante frisar, que o dever de proteger o cidadão é do Estado brasileiro. Dar a ele o direito de ter armas, de ter essa opção, não significa isentar e colocar isso como política de segurança. Acho que isso é importante. O que a gente defende isso é uma política de liberdade individual, mas não com a política de segurança. Política de segurança são essas medidas que a gente conversou aqui anteriormente. Gerson Camarote. Candidato, falando em segurança, uma situação que me preocupa especialmente é a situação dos presídios no Brasil. A gente tem acompanhado massacres em série. A gente viu em Manaus, Rio Grande do Norte, Alcaçuz, que é uma situação pavorosa e continua, Roraima, enfim, poderia citar vários casos aqui no Brasil. E mais do que isso, a gente percebe ali que o Estado não chega dentro do presídio, não tem comando e muita corrupção, passa tudo, passa arma, passa celular, comunicação, e é de dentro dos presídios hoje que essas facções criminosas comandam o crime no país. Qual a sua proposta em relação a isso? Como é possível reverter, já que a gente tem governo e atrás do governo, isso daí só tem piorado e o reflexo para a população é imediato nessas cidades, grandes cidades brasileiras. Camarote, acho que o diagnóstico é exatamente esse. Eu concordo com o seu diagnóstico aí. O que a gente tem visto é que os presídios, em grande maior parte das vezes, se tornaram células de treinamento e recrutamento de novos criminosos, né? Dominados pelas facções criminosas. O que a gente gostaria de fazer, até porque o Estado não tem recursos, não tem capacidade de investimento, é fazer parcerias público-privadas, como existe, por exemplo, situações muito bem sucedidas lá em Minas, por exemplo, o caso de Ribeirão das Neves, um presídio que tem tido uma gestão pública, uma gestão privada, com resultados muito melhores de ressocialização, de treinamento, de trabalho para os presos, então, e com capacidade de investimento. Então, algo nessa linha que a gente gostaria de fazer. A situação hoje presidiária brasileira é crítica, a gente tem aí uma série de mandatos de prisão para serem cumpridos e o sistema carcerário, além de lotado, ele é muito mal gerido, né? E aí a gente volta a essa questão de que o Estado brasileiro tem sido muito ineficiente na sua gestão. No caso dos presídios, a nossa proposta é fazer parcerias público-privadas. Agora, candidato, existem resultados desiguais em relação a essas parcerias para presídios. O senhor citou o caso de Minas Gerais, que realmente tem iniciativas que deram certo. Agora, nós tivemos um caso no Amazonas em que houve uma grande rebelião, com um grande número de mortos, e era uma prisão privatizada. Tá certo, acho que isso sempre ocorre, não tem como, mas assim, vamos buscar copiar os que estão funcionando. Até porque, como eu falei, quer dizer, o Estado brasileiro tem sido incapaz de ter sobra de recursos para investir. E o pior, os estados em situação até pior do que o governo federal, né? Com as contas públicas muito desarranjadas, com desequilíbrio elevado. Me permita aqui pegar um outro ponto aí, que é um ponto que nesse momento o Brasil vem tendo de enfrentar.
a chegada de venezuelanos pela fronteira em Roraima. Como é que o senhor pretende tratar essa questão se o senhor for presidente da República? Milton, eu tive lá há uns meses atrás, justamente em Boa Vista, tive a possibilidade de conversar com alguns venezuelanos e com algumas pessoas que estavam ajudando esse processo, né? Primeiro, do ponto de vista humanitário, é nosso dever como país receber esses venezuelanos. Eu não fecharia de forma nenhuma as fronteiras. Agora, sem dúvida, tem havido uma falha do governo federal no tratamento das pessoas que estão chegando. O que poderia ser feito? Isso tem sido feito, inclusive, por pessoas físicas, lá de novo, a iniciativa privada atuando, identificando nos venezuelanos que estão chegando quais são as suas habilidades, que profissão eles fizeram e tentando realocá-los, porque isso é um fato que eu vi lá que é muito interessante. Uma família venezuelana ou um trabalhador venezuelano que consegue um trabalho, ele rapidamente consegue trazer para junto de si 7, 8 famílias e ajudar a viabilizar esses que estão lá. O que o governo deveria fazer? Do meu ponto de vista, quer dizer, ajudar o Estado de Roraima e buscar fora do Brasil, nas organizações internacionais, apoio, até porque a gente está fazendo uma ação humanitária, né? Agora, deveria ser possível, só porque para a gente ter uma ideia dos números, que eu acho que isso é muito importante, a Colômbia recebeu cerca de 1 milhão de imigrantes venezuelanos. No Brasil entraram próximos de 130 mil, e cerca de metade desses já foram embora ou já voltaram. Então a gente está falando do universo aí de 60, 70 mil pessoas, não mais do que isso. Então nós deveríamos ter capacidade de lidar com isso. O que está faltando, de fato, é uma atuação do governo federal, que se eximiu do problema e deveria estar participando mais, ajudando o Estado. Nós não teríamos fronteiras fechadas em nenhuma situação. Olha, assim, em nenhuma situação é difícil falar, precisaria mesmo avaliar em que situação a gente está falando especificamente, mas no caso dessa, onde as pessoas estão saindo de um país que está em frangalhos, que não tem condição mínima em alguns casos, para essas pessoas, a gente tem que aceitar. Eu entendo que nesse caso não tem por que fechar a fronteira. Cássia Godoy. Temos mais perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes e leitores CBN G1. O Renan Araújo, ele pergunta sobre a questão da previdência social, candidato. Ele pontua aqui que é um dos problemas mais complexos a ser abordado pelo próximo presidente, que é muito difícil não machucar alguém no final quando se mexe nessa questão. Pergunta do seu plano concreto para resolver esse problema e como lidar com medidas impopulares ligadas a uma reforma da Previdência. Acho que é um bom ponto levantado aí pelo Renan. É o seguinte, a reforma da Previdência já deveria ter sido feita, né? Ela deixou aí um buraco ano passado de 269 bilhões de reais. Se nada for feito em alguns anos, como a gente tem o teto dos gastos aprovados, em alguns anos, se nada for feito, todo o dinheiro arrecadado irá única e exclusivamente para o pagamento de aposentadorias, comprometendo aí vários outros serviços que a população precisa. Então, não tem outra forma. Nós temos que fazer uma reforma para que a Previdência volte a ser sustentável. O que aconteceu? Nos últimos 10 anos, o PIB brasileiro cresceu um pouco menos de 2,5% e os custos da Previdência cresceram 6,4% ao ano. Então, criou-se esse buraco. Por que esse buraco está muito grande e aí fica claro quando a gente olha? O aposentado da área pública recebe, em média, algo superior a R$ 8.000, enquanto que o aposentado da área privada recebe alguma coisa em torno de R$ 1.500. O rombo da área pública, do aposentado da área pública, hoje é 16 vezes maior do que a área privada. A grande questão da reforma da Previdência é se o senhor vai fazer uma regra de transição ou o senhor vai deixar quem já entrou, fica como está e só muda para os novos. Qual que é a sua posição sobre isso? Na verdade é o seguinte, quem ainda não se aposentou, a gente pode mudar a regra. Quem já se aposentou não dá para mudar a regra. Então você vai propor uma regra de transição, então, para quem tem que ter uma regra de transição. A gente não tem jeito, porque senão não fica de pé. O que a gente gostaria de fazer? Corte de benefício? Não, o que a gente gostaria de fazer? Algumas coisas similares ao que estava sendo discutido. Primeiro, aumentar a idade para aposentadoria para 65 anos, ter um tempo mínimo de contribuição, desvincular a aposentadoria do salário mínimo, fazer com que ela seja reajustada pela inflação. Então, esses seriam os grandes eixos principais para a gente poder começar a equilibrar essa conta. De outra forma, infelizmente, a gente vai ter um problema em todas as etapas. Agora, o que é fundamental e faltou, eu acho que essas duas coisas faltaram no governo Temer. Primeira coisa, você, ao chegar ao governo, você tem que dar o exemplo. Obviamente, ninguém quer receber cortes se aqueles que estão na máquina pública não estão dispostos a fazer corte no que eles estão tendo lá. Então, se a gente não... E aí isso é um compromisso nosso do Novo. E assim, esse eu consigo fazer porque esse está durante a minha gestão. Não morar em palácio, não ter chefe de cozinha, não usar cartão corporativo, não usar avião da FAB para compromissos pessoais. Tudo isso para a gente demonstrar que quem está lá
está fazendo economia. Os candidatos a deputados do Novo irão cortar 50% das verbas de gabinete e 50% da quantidade de assessores. Com isso, você começa a dar o exemplo para as pessoas que é o seguinte: você chega lá para fazer corte, para ser um funcionário público, não para ser uma autoridade cheia de mordomia, cheia de privilégios, né? E as regras são para civis e militares? Todo mundo, sem nenhuma exceção, nenhum outro privilégio? Nós temos que fazer regras similares para todos. Nós defendemos, e esse era mais um ponto, só para completar, o mesmo tratamento para o funcionário da área pública para o funcionário da área privada. Eu fiquei só numa dúvida aqui, porque quando nós falamos de regra de transição, você citou assim, quem já está aposentado tem como mudar a regra. Mas isso é indiscutível. A questão é quem está no sistema, no processo. Às vezes até a véspera da aposentadoria, e uma reação que a gente tinha dos ouvintes e dos leitores ao longo da discussão da reforma da Previdência no ano passado era essa. Eu estou há 4 anos, 5 anos para me aposentar, vou pagar por essa conta agora? Não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma regra de transição. Porque não é ele que está pagando, quem está pagando é quem está entrando, quem ainda vai entrar no mercado de trabalho, né? Então a regra, assim, o sistema foi feito de uma forma que não se sustenta. Então a gente vai ter uma regra de transição, mas vai ter que adequar. E muda esse sistema de repartição que nós temos hoje? Milton, o ideal era que nós tivéssemos um sistema de capitalização. O sistema de capitalização é aquele onde cada um contribui para a sua própria previdência. Só que a mudança não é simples, porque os recursos hoje que estão entrando, dos novos, são necessários para fechar quem está se aposentando. Então, essa regra de capitalização a gente tem que ver com, assim, não é um negócio que dá para prometer e fica de pé. Não me parece nesse momento. A gente primeiro tem que cuidar de deixar sustentável o sistema de repartição. Tem isso, tem reforma da Previdência, tem uma folha de pagamento, tem pagamentos obrigatórios e tem mais ou menos aí só uns 100 bi no orçamento do ano que vem para tentar fazer investimento, pagar custeio da máquina, etc. Como é que faz isso? Só tem uma forma. E a gente tem uma série de problemas, né? Isso é que é o principal. Nós temos problema de saneamento, nós temos problema de falta de investimento na saúde, a gente tem problema de falta de investimento nos presídios, que a gente falou aqui agora. O governo não tem recurso para isso. Como é que a gente faz? A gente tem que trazer iniciativa privada. Agora, como é que a gente vai fazer com que a iniciativa privada funcione melhor nesse sistema e, consequentemente, tenha um custo mais barato para o consumidor, para o cidadão, que é o que interessa? Ter regras claras, ter segurança jurídica, ter processos transparentes. Tudo isso para que, de fato, a gente não tenha um ônus para o cidadão brasileiro. Vai privatizar hospitais? Não. Hospitais a gente tem que melhorar a gestão do SUS. E a gente pode melhorar bastante com o uso de tecnologia. A gente tem que ter um prontuário eletrônico, a gente tem que poder usar a telemedicina, a gente tem que ter um governo mais digital. Tem um estudo do Banco Mundial mostrando que no SUS daria para fazer, sem mexer no atendimento, uma economia de 16%. E você poderia pegar essa economia para reinvestir no SUS. Então, assim, tem um problema de gestão. A gente acompanhou agora o que está acontecendo no caso da cultura, que é muito decorrente de uma falta de gestão. Então, no Brasil, infelizmente, o aparelhamento do Estado foi feito muito por máquinas políticas, partidárias, onde a gente premiou a indicação política e não a indicação técnica. O resultado é que quem está pagando a conta é o cidadão, com péssimo serviço. O senhor falando do caso da cultura, o senhor está se referindo ao que aconteceu no Museu Nacional agora? Exato. Qual é a saída que tem para essa questão? Milton, coincidentemente, há uma semana atrás, numa sabatina, eu tinha feito uma ponderação dizendo o seguinte: eu gostaria de que a Lei Rouanet tivesse a maior parte dos seus recursos aplicados não em shows de cantores já populares, de pessoas já populares, mas sim na preservação do patrimônio histórico, né? Mas é porque as empresas privadas não têm interesse em colocar o dinheiro lá. Então, a gente precisa ter uma regra tal que incentive a isso. Agora, o problema principal no caso do museu aí, para mim, o que ficou claro, é um problema de gestão. A UFRJ recebeu mais verbas ao longo dos últimos anos e colocou menos verbas no museu, né? De novo, um quadro claramente de indicações políticas ali. Candidato Amoedo, para fechar a nossa conversa sempre, tem um pinga-fogo, perguntas diretas para respostas diretas, sim ou não. E a primeira pergunta que eu lhe faço é se o senhor é a favor da prisão após condenação em segunda instância. Sim, favorável. É a favor do foro privilegiado para políticos? Não. É a favor da adoção de crianças por casais homossexuais? Sim. É a favor da legalização da maconha? Não. É a favor das cotas nas universidades públicas? Não. É a favor da cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Daqueles que podem pagar, sim. É a favor da diminuição da maioridade penal para 16 anos? Sim. É a favor da taxação de igrejas? Sim. É a favor do fim do serviço militar obrigatório? Sim. E o senhor defende a intervenção militar na segurança nos estados, como aconteceu no Rio de Janeiro? Num caso excepcional como o do Rio, durante pouco tempo, sim. João Amoedo, candidato do Partido Novo, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui na CBN e no G1. Muito
Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos aqui pelo. Lembrando a todos vocês que amanhã nós teremos nesse mesmo espaço o candidato do DC, o Partido da Democracia Cristã, José Maria Emael. Todos vocês que participaram até aqui, muito obrigado, até mais. CBN e G1. Eleições 2018.